Vê se funciona. Não, acho que aqui ele vai. Acho que tem que ter horas. Qualquer coisa, vou Eduardo, então se eu passar de meia-noite, tá? Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus a todos. Bom estar com os irmãos aqui mais uma vez. Agradeço ao pastor Donato, ao pastor Nazaré por mais uma oportunidade. É sempre bom estar aqui. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo número 6. Evangelho segundo escreveu João, capítulo número 6. Eu não ia falar não, mas eu preciso falar isso aqui. Todas as vezes que eu venho aqui, tem uma coisa que eu sempre fico, como eu posso dizer, não só alegre, mas admirado ao comportamento das crianças no culto. Então eu louvo a Deus pela vida dessas crianças, né? Porque prestam bastante atenção, cultuam com a igreja. Às vezes, né? Mas vamos falar do que está acontecendo hoje. Glórias a Deus. E eu senti no meu espírito quando estávamos orando para orar por eles, assim eu orei. Existe um ditado dentro das igrejas que dizem que as crianças são a igreja da manhã. Eu particularmente discordo disso. Porque Jesus voltava a recolher as crianças também, então as crianças são a igreja do hoje. Então a gente ensina as crianças do hoje para poder servir a igreja também, amém? Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 6. Eu irei editar os versos que nós leremos, e como a leitura é um pouco extensa, eu vou pedir para os irmãos que podem se assentar, amém? Versículo de número 25 diz assim: E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Versículo de número 29. Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti, que tu operas? Nossos pais comeram do maná do deserto, como está escrito, Deus deu-lhes, a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Oh, glória! Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre desse pão. Disse Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Versículo de número 47. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e eu darei pela vida ao mundo. Versículo de número 54. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo de número 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, presta atenção nisso aqui, ouvindo isto, disseram: duro é este
discurso. Quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam, disse: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visse subir do Filho do Homem para onde o primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito de vida, ou espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que criam e quem eram os que haviam de entregar. Versículo de número 67 e penúltimo. Diz assim a Bíblia: então Jesus disse aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Amém? Amados irmãos, eu acredito que pelo menos esse último versículo é de conhecimento de todos aqui. Mas antes de falarmos um pouco do que lemos, eu acredito que todos nós temos conhecimento de que quando algum fabricante fabrica um produto, geralmente nesse produto existem as especificações. E as especificações dos produtos, ou no próprio produto, no rótulo, tem um modo de uso. A forma com que usar, ou o que contém dentro da embalagem, ou no produto em si. Como, por exemplo, os remédios têm a bula. Embora no Brasil a gente tenha o costume de não ler a bula, mas tem, não é assim? Mas tem a bula para ler. Alguns produtores, talvez pensando na falta de tempo que hoje a sociedade tem, por não conseguir ler todas as especificações, colocam uma pequena especificação no rótulo dizendo: leia antes de usar. Já que a gente não pode ler tudo, toda a bula, aquele pequeno verso, aquele pequeno trecho a gente pode ler, porque ele vai nos direcionar, ele é o que vai mostrar para nós o que contém no produto, como usar o produto, se a gente pode ou não tomar, o quanto de açúcar, de caloria, assim vai. Wellington, por que você está falando isso? Porque eu acho que o livro, ou esse evangelho que nós lemos, para alguém que está na caminhada cristã, seria esse rótulo. O evangelho que João escreve, o evangelho de Jesus que João escreve, é como se fosse essa espécie de leia antes de usar. Se quer servir a Jesus, leia o evangelho que João escreveu. Leia a carta do apóstolo Paulo aos Romanos também, porque são como aqueles rótulos. Leia antes de usar, porque lá você encontra onde a humanidade está. Onde a humanidade estava, melhor dizendo, onde ela agora está, e o que aconteceu para que ela saísse de uma catástrofe chamada pecado e condenação ao inferno. No Evangelho de Jesus que João escreve, João mostra para a gente, e é um dos livros que mais tem essa evidência, como fazer para obtermos a vida eterna. E, pasme você, não é com boas obras. Algumas religiões ou ideologias pelo mundo pregam as boas obras para alcançar um bom lugar no céu. Aí vem o evangelho que João escreve sobre a pessoa de Jesus e mostra que não tem outro caminho se não for o próprio Jesus. Não existe outra saída do pecado se não for o próprio Cristo, o Filho de Deus. Então seria o leia antes de usar. É o evangelho que João escreve, que nós vemos como, talvez, como eu disse, o único livro, uma boa base de fé,
É nele que nós encontramos um dos textos que provam a divindade de Jesus. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Aí João escreve no capítulo 4, no versículo 4 do capítulo 1. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então não existe outra saída. A missionária foi feliz em dizer: sem ser Jesus. Glórias a Deus. E é nesse evangelho que a gente encontra esse argumento convincente. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Verbo encarnado. Jesus é quem desceu do céu para dar salvação ao homem. Aí o evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, texto que todo mundo conhece. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê mas tem a vida eterna. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. Quem crê nele será salvo. Quem não crê já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Não há outra saída, isso precisa ficar claro. Só Jesus é a única saída. Então esse evangelho traz esse argumento convincente da divindade de Jesus. Até porque é ele quem vai apresentando algumas características de Jesus. No capítulo 1, ele é o Verbo que se fez carne. No capítulo 2, ele é o camarada que transforma água em vinho. No capítulo 3, quebra um paradigma com um homem que era da sinagoga. Nicodemos. Salvação aconteceu. No capítulo 4, ele é a água da vida. Quem bebe dessa água nunca tornará ter sede. Tu és maravilhoso, Jesus. No capítulo 6, nós lemos, ele é o pão da vida. Quem come desse pão nunca mais terá fome. No capítulo 8, ele é a luz do mundo. Quem estava em trevas, agora tudo enxerga, porque ele ilumina o caminho. No capítulo 10, ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. No capítulo 11, para uma família onde seu irmão está morto, Lázaro, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. No capítulo 14, ele chega para os discípulos e diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E no capítulo 15, ele diz: eu sou a videira verdadeira. Meu Pai é o lavrador. Eu sou a videira verdadeira, ou seja, é nele onde tem vida. E talvez, se alguém se encontra perdido, chega o capítulo 21. Ele é o Deus que restaura. Chegou para Pedro e disse: tu me amas, amo, apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas, eu amo, então apacenta as minhas ovelhas. Tu me ama mesmo, mestre? Você me perguntou isso? Tô triste, tô chateado. Pedro, tu me amas? Amo. Você ainda tem disposição para trabalhar? Tenho. Então apacenta as minhas ovelhas. Esse é o Jesus que eu estou pregando aqui essa noite. Aleluia. Glórias a Deus. Quando nós olhamos, ou quando seguimos Jesus, algumas coisas precisam ficar claras. Algumas coisas precisam ser deixadas. Alguns costumes, algumas intenções, alguns modos de falar, alguns modos de andar, algumas atitudes precisam ser deixadas, porque agora estamos seguindo a Jesus. E o capítulo 6 desse evangelho
ele fala sobre isso. Ele também revela algo muito profundo, e é sobre isso que eu quero ministrar aqui essa noite. Ele revela para nós, leitores, e também o fato aqui acontecido para aqueles que estavam no momento, que Jesus tem muito mais para oferecer do que simplesmente pão e peixe. Jesus tem muito mais para oferecer do que pão e peixe. E meu irmão, quando Jesus soprou isso no meu ouvido, eu fiquei tenso. Quantas das vezes nós estamos como essa multidão? A multidão aqui nós lemos, foi uma leitura extensiva, mas eu acredito que nós conseguimos entender um pouco. A multidão aqui estava disposta a fazer com que Jesus fosse agora o chefe, o Senhor. A multidão agora está disposta a apoiar Jesus, porque Ele está dando o que eles queriam. Quando você olha, você vê um Jesus que está curando, um Jesus que está alimentando, porque Jesus multiplicou pães e peixes, amém? Ele multiplicou pães e peixes. Jesus curou, Jesus fez milagre. Então agora que Jesus está operando milagre, agora que Jesus está multiplicando os pães, agora que Jesus está multiplicando os peixes, eles estão prontos para converter Jesus como seu chefe. Esse camarada multiplica. Esse camarada faz. Esse camarada vê um cesto com pouca coisa e produz muito. Mas ele também não faz só isso. Ele cura leproso. Ele ressuscita morto. Ele faz a coluna da mulher ficar boa. Então ele tem alguma coisa para oferecer. Infelizmente, existem amores que não são verdadeiros. E eu preciso falar para você que tudo, nenhum tio ou uma vírgula que eu falar aqui, não foi o Espírito Santo que me direcionou. Quando eu estava estudando esse texto, assim o Espírito Santo iria me falando. Existem amores que não são verdadeiros. Amores que se baseiam naquilo que recebemos do outro. Ou do que eles podem fazer por nós. Olhar para essa multidão aqui de João 6 causa discussão, confusão. Olhar para essa multidão de João 6 nos causa revolta, não é mesmo? Mas a grande questão é que a gente é igualzinho a eles. A verdade é que nós não somos diferentes deles. Ela não é. Olhar para essa multidão nos causa revolta, mas a grande verdade é que em algumas vezes, na caminhada com Jesus, nós nos parecemos com ela. Porque quando nós precisamos de compaixão em nossas angústias, quando nós precisamos de calmaria em meio ao tumulto, ou força na dificuldade, então não há ninguém tão bom como Jesus. Quando o ambiente está caótico, quando as coisas em casa não parecem ir bem, quando o negócio no trabalho está revolto, então não há ninguém tão bom como Jesus Cristo. Isso é sintoma de multidão. A multidão está perto de Jesus, mas não é pelo que ele é pelo que ele multiplica. Tem pão e tem peixe perto de Jesus, então daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Interesseiro, Jesus está te vendo. Jesus sabe quem está com ele pelo pão e peixe, e Jesus sabe quem está com ele pela cruz. Aleluia! Glória a Deus. Enquanto tem pão e peixe, o pessoal está usando nas alturas. Bendito seja o Deus. Oh, glória. Mas o negócio se estreitou, porque Jesus endureceu o discurso.
Enquanto tinha multiplicação de pão e peixe, estava todo mundo pertinho. A gente leu, eu fiz questão de ler com os irmãos. A situação aqui é essa. Estava todo mundo com Jesus num determinado lugar. E multiplicação, pão, peixe, cura, milagre, maravilha. Só que Jesus falou para os discípulos, vão para o outro lado. Eu vou orar. E os discípulos foram para o outro lado. E tem alguém olhando e vendo, peraí, o barco dele está indo embora, cadê ele? Porque eles estão preocupados com Jesus. Porque quem não gosta de quem multiplica pão e peixe? Cadê ele? Outros barcos chegaram. Mas ninguém acha Jesus. Talvez alguém se levantou e falou, eu ouvi ele falando para ir para o outro lado, ele deve estar lá. E todo mundo pega o barquinho e atravessa. Porque tem pessoas que acham que os interesseiros não têm coragem de atravessar o mar. Tem sim. Tem. A multidão atravessou também. Vamos lá ver onde Jesus está. E quando chegam lá, mestre, nós lemos. Como chegaste aqui? Porque dentro do barco tu não estava. E realmente não estava. É o texto onde Pedro anda sobre as águas, amém? Então Jesus não estava no barco, Jesus foi andando sobre as águas. Mestre, como chegaste aqui? Achamos que você estava no barco, não estava, te procuramos, não achamos, e agora o Senhor está aqui. A gente quer ficar pertinho de ti. Só que Jesus sabe quem está do lado. Aleluia. Aí Jesus olha e diz, vocês não estão perto de mim pelos sinais que vocês veem. Vocês estão perto de mim pelo pão que comeste. É forte, né? Jesus começou a pedrada ali. E Jesus continuou. Vocês estão acostumados com Moisés. Porque Moisés providenciou. Foi providenciado para vocês lá no deserto maná do céu. O pão que você até guardava. Mas esse pão, quem come morre. Ele acaba. É matéria. Vocês estão procurando, eu sinto a graça de Deus aqui, o pão que eu multiplico. Aleluia. Mas vocês não entendem o pão que eu sou. Vocês estão me vendo e estão me seguindo. Atravessaram o mar, porque vocês veem que eu multiplico. Mas vocês não sabem porque eu vim. Eu imagino a cara da multidão já mudando. Só que o negócio não estreitou só para a multidão, para os discípulos também. Jesus continua o discurso. E Jesus fala, agora vocês estão comigo por causa do pão terreno, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. Mas quem quer pão da vida? O pessoal quer cesto multiplicando. O pessoal gosta de cesto. A pregação talvez ficou um pouco mais chata, porque a gente gosta de mensagem que tem pão e peixe. Não é? Mas deixa isso para outro dia. Estão perto de Jesus. E Jesus falou, eu sou o pão da vida. Só que Jesus não para aí. Jesus estava multiplicando pães e peixes, amém? Agora ele disse que ele é o pão da vida. Não há mais multiplicação, amém? O discurso muda. Não tem mais pão, não tem mais peixe. Agora a pregação é carne e sangue. Jesus olha. E para a multidão, enquanto ele estava dando tudo o que eles queriam, estava ótimo. Mas quando Jesus se aproxima com exigências severas, com sacrifícios difíceis, quando ele se aproxima pedindo esforço, dedicação, mostrando a cruz, então eles não querem mais nada. Jesus multiplicou pães e peixes, todo mundo estava bem perto, quase cantando, quase dando glória, aleluia, porque tinha pão e tinha peixe, estavam saciados. Mas quando Jesus começou a falar, aquele que não come da minha carne, aquele que não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. O pessoal começou a ficar meio mais para lá do que para cá. Como pode o camarada que a gente estava estimando? Como pode esse homem que a gente estava prestes a colocar em um pódio, porque ele estava fazendo a nossa vontade, agora começar a falar de sacrifício, começar a falar de morte, começar a falar de cruz? Não dá. Não dá para falar.
Deixa eu falar uma coisa para você. Milagres e sinais, multiplicação, pão e peixe, mantém quem é interesseiro. Mas a cruz mantém quem é salvo. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 18, porque a pregação da cruz, a mensagem da cruz, para os que perecem é loucura. Mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. A pregação de Jesus sobre a cruz, a pregação da cruz, afasta quem é interesseiro, mas aproxima quem é salvo. Enquanto alguns pregadores deixaram a mensagem da cruz, enquanto algumas igrejas abandonaram a mensagem do Calvário, ainda existe alguém que se levanta para dizer: tem pão, tem peixe, mas também tem cruz. Nós precisamos fazer uma autoanálise para saber se estamos seguindo a Jesus pelo que podemos conquistar nele, que é a salvação, ou se apenas porque queremos moldar um Deus aos nossos desejos, às nossas vontades, aos nossos planos. Você quer ver o sintoma de alguém assim? É alguém que chega e diz: Jesus, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu estou fazendo assim desse jeito, então o Senhor faz assim, assim, assado. Não dá. Com Jesus não funciona assim. Não é barganha, não é troca. Existem espinhos, existe dor, existe cruz, mas existe a salvação. A pergunta é: nós somos diferentes dessa multidão. E a grande pergunta é esta: quem nós somos? Por que queremos Jesus? Por que queremos Jesus? Por que Jesus é tão necessário? Por que a gente quer Jesus, hein? Tem cristão que não sabe responder essa pergunta. Por que queremos Jesus? Por causa do pão e do peixe que ele multiplica? Ou por causa do pão que ele é? Porque Jesus não vive multiplicando pão e peixe como muitos estão pregando por aí, não, tá? Que essa prosperidade, só prospera, só prospera, só prospera, só prospera, só prospera. Isso é lindo, isso não é bíblico. Porque o próprio Jesus chegou e disse: tem prosperidade? No mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci. Aleluia! Eu não preciso de mais nada. Ele disse que ele venceu. Se eu estou fundamentado nele, logo eu sou vencedor. Glórias a Deus por isso. Nesse texto que nós encontramos, povo judeu, dominado por Roma. Roma que está dominando. Então eles estão esperando o Messias, que vai acabar com Roma, vai botar Israel lá em cima, e eles vão sair vitoriosos. Aí vem Jesus, uma jumentinha, sem roupa de rei, sem coroa e pobre. Irmão, não vem não, que nem você ia acreditar. Um rei assim, um rei desse jeito. Só que aí ele mostra quem ele é. Vem João Batista e diz: está vindo um aí. Glória. Ele está vindo depois, mas ele é antes. Aleluia. E esse que está vindo depois e é antes, eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Eu batizo com água para arrependimento, mas ele vos batizará com fogo. Aleluia. Tão poderoso. Aquele sobre o qual a pomba descer, esse é o Filho de Deus. Adivinha só, o que veio montado na jumentinha, com roupa que não era de rei, sem coroa nenhuma, a pomba repousou sobre a sua cabeça e permaneceu. Ele é o Filho de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Mas eu sigo Jesus por causa dos meus próprios interesses, que ele pode satisfazer. Eu também abandono quando os meus interesses não são mais correspondidos. Quando eu sigo Jesus pelo que ele pode só me trazer ou me dar, quando ele fechar as portas, eu vou abandonar. Porque eu não sigo pelo pão que ele é, eu sigo pelo pão que ele multiplica.
Isso é perigoso. Essa multidão estava disposta a seguir a Jesus enquanto ele estava satisfazendo seus desejos. E, infelizmente, nós estamos aos poucos nos tornando como essa multidão. Querendo os benefícios de Cristo sem a cruz de Cristo. Tem pessoas aí fora que querem todos os benefícios de Jesus. Eu quero livramento, eu quero porta aberta, eu quero cura, eu quero levantamento, eu quero tudo. Mas não quer a cruz. Não dá. E vou abrir um parênteses para aquele crente que vive murmurando. Fulano é ímpio e prospera. E eu que sou crente, só Jesus. Lê o Salmo 73, você nunca mais vai pensar assim. O salmista diz no Salmo 73, olhei e vi prosperidade no injusto. Vi o ímpio prosperando. Estou parafraseando aqui, tá, irmãos? Ele diz, eu me irei! Por quê? Quem está servindo a Deus está aqui na miséria. E quem não está servindo a Deus está prosperando. Isso é inaceitável. Não dá. Cheguei a ter inveja. Assim diz o salmista no Salmo 73. Mas ele diz, até que eu entrei nos átrios. Ou seja, até que eu fui na casa de Deus. E vi o fim deles. Deus ensinou o salmista que a prosperidade que o ímpio tem aqui não é nada. Porque o que vale ter muito aqui e perder tudo naquele grande dia. Então entrei nos átrios e vi o fim deles. Então descobri que a felicidade é melhor estar do lado que anda perdendo os olhos humanos, mas que vencerá no dia que Jesus voltar. Infelizmente, então, nós temos nos tornado um pouco igual essa multidão. Às vezes a gente é tomado pela síndrome do interesseiro. A gente vem com o que a gente quer a resposta do Deus. Ele precisa multiplicar os pães e peixes na minha vida. Amém, amém, amém. Mas e se Jesus resolver ficar em silêncio? E se Deus resolver não falar nada? Quem é você? Porque nós estamos acostumados com crentes que passam na prova dando glória a Deus, mas porque vê um sinal de que Deus está possivelmente agindo. Mas e se Deus chegar para você e falar igual diz para Salomão, e se eu fechar os céus? E se eu enviar peste? E se acabar tudo? Se você que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha face, orar e se afastar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a tua vida. Infelizmente, então, a gente tem visto isso. Querendo o benefício de Cristo sem a cruz de Cristo. Assim, não dá. Um evangelho sem cruz é um evangelho falso. Um evangelho sem renunciar ao pecado é um evangelho falso. Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus diz, se alguém quer me seguir, ou vir após mim, negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga-me. Não pode somente seguir. Tem que negar a si mesmo e pegar a cruz. Um evangelho sem as marcas da cruz ou sem as marcas de Jesus é um evangelho falso. Se você conhece alguém que diz que é crente, não tem marca de Cristo no corpo, não é cristão. Porque crente tem marca de crente. Você quer saber se é crente de verdade? Vê o que anda atrás dele. E não é o demônio, é a cruz. Se é crente, ele está carregando a cruz. Porque ele obedece ao que Jesus falou. O evangelho verdadeiro é aquele que aponta para a cruz. E a cruz aponta para a salvação. E o centro de tudo isso é Jesus, o Filho de Deus. Jesus mostra para essas pessoas que o caminho com ele tem pão, tem peixe, tem milagre, tem sinal, mas também é o caminho que tem cruz e espinhos. Em seguida, Jesus mostra que seguir a ele, escute isso aqui, seguir a Jesus requisita carregar o que os outros lá fora não querem carregar. Seguir a Jesus requisita suportar o que os outros lá fora não querem suportar. O caminho com Jesus, mesmo tendo pão e peixe, ele tem carne e sangue, ele tem dor, ele tem lamento, ele tem tristeza, ele tem gigantes, levantes, muralhas, espinhos, mar fechando o caminho, inimigos à nossa volta, mas ele está dizendo, pegue a cruz! Pegue a cruz!
e siga. Esse discurso parece ser duro. Os discípulos também acharam isso. Jesus pregou falando agora sobre carne e sangue. E muitos dos discípulos de Jesus, fora os 12, foram embora. Aí quando eles estão indo embora, você acha que Jesus gritou, volta? Fica. Não precisa mais pegar a cruz, não. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Não fez isso, não. Jesus olhou para quem ficou e disse, e aí também não? Ainda tem vaga na caravana que acabou de sair. Jesus olha para eles e pergunta, vocês também não querem ir? Porque eles estavam murmurando, ele diz, o Espírito é o que vivifica a carne para nada aproveitar. Lembra de Mateus 4:4? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus é quem diz que a nossa carne, a nossa humanidade, nada aproveita, mas é a palavra que emana dele, que produz vida. O problema é que alguns não creram nessa palavra, e alguns ainda não dão crédito a essa palavra, ou em Jesus. São pessoas que recebem um pão terreno que Jesus multiplica, mas não creem no pão do céu que ele é. Tem gente que acredita nos milagres de Jesus, quer receber o milagre de Jesus, mas não quer carregar a sua cruz. Finalizo aqui. O cenário aqui agora é de pessoas fugindo de Jesus. É de pessoas fugindo do Mestre. De discípulos deixando. Escute, não é multidão que está deixando agora. Os discípulos também estão indo embora. Discípulo é quem caminha com Jesus todo momento. E agora o cenário é de discípulo deixando aquele que é a própria vida, porque estão acostumados com o pão terreno, são superficiais. E nós vivemos hoje em um tempo que em nossas igrejas pessoas vão embora porque não estão acostumadas com o pão do céu e só acostumadas com o pão do cesto. Enquanto tem pão no cesto, eu venho, eu adoro, eu cultuo, levanto a mão, abro a Bíblia, dou glória, falo em línguas, entro em mistério, mas quando vem o pão do céu, eu não consigo permanecer. É superficial, é crente raso, que está acostumado com multiplicação, mas não está acostumado com sã doutrina. Enquanto aqui tem muitos cestos, a fila é grande, mas quando o pão e o peixe acaba, que só resta a pregação da carne e sangue, é aí que eu vejo quem é fiel ao Deus da Bíblia. Jesus é o pão da vida, ele nos garantiu isso. A pergunta é simples: quem somos nós? Discípulos que seguem o pão do cesto, ou discípulos que seguem o pão do céu? Jesus pergunta, querem ir? Todo mundo calado. Ninguém falou um A. Aí vem Pedro. Sim, Pedro, o camarada impulsivo. O pessoal que todo mundo ama da catedra, que ele errou, né? O camarada que não compreendia muitas coisas. Sim, ele sabia que não havia vida fora de Jesus. Jesus pergunta, querem também não? Pedro se levanta e diz, para quem? Não para onde? Não é para onde iremos nós, amém? Para quem iremos? Porque a multidão ia para quem tinha o cesto. Os discípulos que fugiram de quem pregou a mensagem da cruz. Mas Pedro diz, para quem iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. Eu não sei você, mas o que Pedro está dizendo é, alguns estavam atrás do Senhor porque acharam que era quem multiplicava. E ponto. Outros
porque achavam que era quem iria colocar Israel no auge. Ponto. Mas para quem iremos nós? Se só tu tens o que os outros não têm. Aleluia! Glória a Deus! Peraí, parece que alguém entendeu o que Jesus falou. Jesus é a vida. Ele é o Filho de Deus. Pedro entendeu e creu nisso. Eu sei. Mais um minutinho só. Jesus é aquele que traz mudança. Pedro entendeu isso. O endemoniado de Gadara vivia em sepulcros. Depois do encontro com Jesus, voltou para casa. Nicodemos vivia tomado pela lei. Depois do encontro com Jesus, foi quem o ajudou em seu caminho para a morte de cruz, enquanto todo mundo fugia. A mulher samaritana vivia em prostituição, adultério, pegando água que era da terra, mas depois que encontrou Jesus, virou missionária. Aleluia! Paulo perseguia o povo de Deus, mas depois que encontrou com Jesus, virou apóstolo e pregador da palavra. Eu não sei se você entende isso, mas enquanto existem alguns que estão atrás de Jesus pelo pão no cesto que ele multiplica, ainda tem gente que o busca pelo pão que ele é. Aí o próprio Pedro negou Jesus. Quem foi ele? Em João 21, Jesus restaurou a fé de Pedro. Pregou em Atos 3. Mais de 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas. Morreu por amor ao Evangelho, crucificado em uma cruz. Eu estou pregando um Jesus aqui de transformação. Enquanto alguns estão falando é caso perdido, Jesus está dizendo, eu sou o pão da vida. A conclusão é que o Evangelho de Cristo não é uma filosofia de vida que a gente aceita para pertencer a algo melhor, para sermos pessoas melhores. Não é uma teoria, não é algo para a gente aceitar para atingir um nível de intelectualidade, como alguns segmentos dizem. Não tem nada disso, nada vem de mim. É tudo por Ele, para Ele. O Evangelho não é essa balela que pregam por aí. O Evangelho é a minha resposta à pessoa de Cristo. É aceitar caminhar com Ele. Porque assim certamente o meu coração entenderá e obedecerá, não agindo de outro modo, mas seguindo a Ele, pegando a minha cruz. Quem é esse Jesus, né? Então, para o sedento Ele é água da vida. Aleluia! Para o faminto Ele é o pão vivo que desceu do céu. E para o perdido Ele é a própria salvação. Aleluia! Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Jesus é aquele que chega onde as pessoas estão acostumadas a colocar corrente no homem e diz, agora ele está livre, volta para casa. Jesus é aquele que chega, Santa Graça de Jesus aqui, onde alguém está acostumado a carregar cântaro e voltar para casa com água da terra. E diz, eu sou a água. Aleluia. E sabe qual é a grandiosidade de tudo isso? Ele está aqui essa noite. Um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, um Deus tão santo. Ô glória, consegue se fazer presente aqui essa noite? Você tem dimensão? Você consegue entender isso? Ele é tão majestoso, mas Ele está aqui dentro. Ele é tão grande, mas Ele está aqui dentro. Ele é tão santo. Pasme, você é pecador, mas Ele está aqui dentro. Aleluia! Glória a Deus! Será que você pode levantar as suas mãos e dizer obrigado, Jesus? Obrigado, Jesus.
Pai, nós te agradecemos. Pai, nós te engrandecemos. Pai, a sua igreja levanta as mãos e te agradece pelo que o Senhor é. Nos invada com sua glória aqui essa noite. Glória a Deus. Invada-nos com sua presença aqui essa noite. Se há alguém aqui essa noite, ó Pai, que a sua fé talvez venha esmorecendo, que o seu espírito, ó Pai, vem ficando desanimado, Espírito de Deus, fortaleça agora, renova agora. Ó Pai, vivemos dias trabalhosos, dias de grandes lutas, mas nós cremos que o Senhor é o Deus que hoje renova a força da sua igreja. Quantos estão aqui, vieram de estudo, de trabalho, de uma rotina pesada, e Jesus assim diz: eu sou contigo. Seja com sua igreja, Pai. Renove as forças, fortaleça, aumente a fé, aumenta a fé do seu povo. Sim, meu Deus. Faz-nos crer, ó Pai, de uma forma fervorosa. Aleluia. Eu profetizo em nome de Jesus sobre o povo que aqui está, Glória a Deus. Aleluia. que seremos portadores de uma boa notícia. E a boa notícia é que onde tem morte, ele chega com vida. Onde está seco, ele chega com água. Onde tem fome, ele chega com o pão. Levante a sua igreja como uma voz prudente. Em nome de Jesus, confirma as bênçãos, Pai. Aplaude o Senhor em nome de Jesus. Acumulado acompanhando aí, ó. Glória. Abraço para os irmãos, que Deus abençoe em nome de Jesus, os irmãos que estão online, amém? Para onde? Para onde aí? Fiquem na paz, que Jesus abençoe vocês em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe.